Senhor Jesus Cristo, Pai, venha florescer, como assim diz a tua filha várias vezes, que possamos florescer, e eu creio que através dessa palavra nós iremos florescer para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu queria pedir para a igreja abrir lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38. Amém? Vou estar lendo. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? E diz-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e ela não será lhe tirada. Amém? Vou orar rapidamente. Pai, te entrego nessa noite, Pai da glória, a tua palavra. Te peço, Pai, que através dela, Senhor da glória, vidas possam ser, Pai, cheias nessa noite. Que a tua palavra, Pai, vai de encontro a corações, Senhor, derramando cura, levantando os caídos, Senhor, trazendo alegria àqueles que estão tristes nesse momento. Que o teu povo possa ser revigorado nessa noite, Pai. Que o teu povo possa ser despertado nessa noite. Senhor, me capacita, seja comigo, Senhor, e seja com o teu povo nessa noite. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu estava orando para saber qual mensagem, e eu pensei em muitas mensagens para trazer à igreja, porque hoje é um culto de louvor e adoração. Mas quando não estava me vindo nada, e quando eu me ajoelhei para orar ontem pela manhã, o Senhor me trouxe essa passagem. E essa história, ela vai nos contar que Marta e Maria eram duas irmãs que viviam em Betânia. Quando Jesus visitou aquela aldeia, se hospedou na casa delas. E a história vai nos contar que Marta, diante daquela visita, ela se preocupa em se preparar, em preparar o ambiente. Porque Marta era uma mulher receptível. E não é diferente de nós. Nós somos assim. Imagina, você receber uma pessoa que é tão importante para você. É claro que você vai querer preparar o ambiente. É claro que você vai querer preparar algo aqui, algo para que possa ali, né, diante ali daquela pessoa ali abraçar, para que ela se sinta ali abraçada. E Marta, ela fez isso. Maria, ao contrário, ela aproveitou e se assentou. Porque Maria não estava diante de qualquer pessoa, ela estava diante do Mestre, o Messias tão esperado. Ela aproveitou, ela se assentou, ela foi escutar os ensinamentos. Ela foi se assentar ao lado dele. A história vai nos contar que Marta, chega um determinado momento, ela se enche de muitos afazeres. Porque, como a gente sabe, Jesus nunca andava sozinho, né? Era uma multidão. Imagina a casa dela, devia estar lotada. E Marta ali se encheu de muitas coisas ali para se fazer. Devia olhar, meu Deus, eu preciso preparar mais coisas, eu preciso fazer mais coisa. E olha, Maria, está ali bem sentada. Gente, e a gente é assim, né? E vai lá, vai até em Jesus, chega lá: Mestre, tu não se importas que Maria esteja aí? Me deixando fazer tudo sozinha? Diga para ela vir me ajudar. E Jesus vai lá e fala: Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte. Ela ficou com a melhor parte. E essa eu não vou tirar dela. E isso que eu quero começar a falar é sobre a inquietação de Marta. Marta não estava errada, gente. Eu quero trazer um exemplo.
é eu convidar o grupo de evangelismo na minha casa. E eu convidar, aí saber que a pastora Elisa vai, o pastor Reginaldo, a Daju, a Maria, as irmãs, vai tudo na minha casa. Eu vou querer preparar um café, eu vou querer preparar um bolo, e é por isso que eu estou desse tamanho, só de preparar café e bolo. Mas eu querer ali ser, depois de oração, depois que eles entrarem ali em oração ali pela minha vida, pela vida da minha família, eu vou querer depois, sabe, sentar com eles, conversar enquanto tomamos um café, enquanto comemos um bolo. É normal. Aí, de repente, o que acontece? Eu até falei para o Alexandre, meu esposo, que eu ia usar ele, eu ia citar ele. O que acontece? Eu vou lá, de repente saio, enquanto eles estão lá conversando. Eu saio e vou preparar o café rapidamente. Que eu vejo o ministério de evangelismo cresceu para a honra e glória do Senhor. Vem mais gente, eu falo, não, peraí que eu vou preparar o café. Aí eu saio do meu lugar, vou lá preparar o café. E Alexandre está bem sentado lá conversando. Aí imagina só, eu começo a me inquietar. O tempo que eu estou fazendo café, ele está pegando mais caneca, ele está pegando a faca para cortar o bolo, ele vai estar me ajudando para que juntos podemos se assentar e conversar todo mundo junto. E isso não foi diferente na vida de Marta. O problema de Marta não foi ela estar ali preparando o ambiente. Muitas pessoas falam isso de Marta, que Marta murmurou, Marta não, mas eu não julgo Marta não. Porque quando eu venho para a igreja, se eu vejo que precisa varrer a porta, eu varro a porta. O problema foi a inquietação de Marta. Quando ela começou a se sobrecarregar por algo que ela não precisava carregar naquele momento. Ela ficou sobrecarregada. Ela se encheu de seus afazeres enquanto Maria escolheu a melhor parte. Ela poderia, as duas juntas... Marta poderia se assentar também, lá do lado de Maria, ouvir o que o mestre tinha a dizer, aproveitar aquele momento e depois as duas juntas, ela chegar perto de Maria, Maria, vamos? E Maria pegar, se levantar junto com ela e preparar tudo. O problema é que ela quis segurar tudo sozinha e ficou sobrecarregada. E o que Jesus estava tentando dizer ali para Marta? Marta, eu não vou tirar dela a melhor parte. Eu não vou tirar dela aquilo que ela escolheu. Ela estava inquieta. Ela foi até o mestre, foi dizer, mestre, tu não se importas? Ainda foi questionar Jesus. E o erro não está em servir, porque Jesus ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. E a gente, até que ele venha, vamos servir com o nosso ser, com todo o nosso ser, com a nossa adoração dentro de nós e com ações, que é servir na obra de Deus. Mas o que acontece? Marta se inquietou por uma coisa que era desnecessária. Marta se deixou levar por coisas que era desnecessária. Eu não julgo Marta, mas nessa parte ela ficou inquieta, ela ficou sobrecarregada, ela foi questionar o mestre, ela ainda queria que o mestre fosse até Maria, pedir para que Maria saísse dali e fosse ajudar ela. E eu queria deixar para a igreja duas lições que a gente aprende com essa palavra nessa noite. Amém? Aleluia. E é que a primeira lição é que Marta nos ensina que a tarefa da vida diária não deve nos tirar do foco. Marta é um exemplo bem claro. Eu conversei com uma pessoa aqui na igreja e ela me disse assim, Thaís, o Rio de Janeiro é muito acelerado. As pessoas não têm tempo para nada. As pessoas estão muito ocupadas. Já acorda, não, de manhã eu tenho que trabalhar, de manhã... É um monte de coisa e já não tem mais tempo de se sentar, de ter uma conversa, sabe? De ter ali um momento de comunhão. E é verdade. A gente está... O Rio de Janeiro, as pessoas que moram aqui, é muito acelerado. E o que acontece? Que muitas vezes a gente se sobrecarrega com coisas que não são necessárias. A gente fica inquieto com coisas que não é para estar inquieto. A gente coloca coisas na frente de Deus que não precisa estar à frente, pelo contrário.
E isso que aconteceu na vida de Marta. Se Marta tivesse decidido se assentar, ficar com a melhor parte, depois no final tudo terminava bem. Mas isso aqui que aconteceu é uma lição. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor, a gente vem para a casa do Senhor sobrecarregado. Às vezes a gente vem para a casa do Senhor inquietos. E acaba que quando chega aqui a gente não consegue ficar com a melhor parte. Às vezes a gente coloca coisas, pessoas, afazeres, tudo na frente que é de Deus. E Deus falou comigo, fala com a minha igreja, até quando vai colocar pessoas e coisas, momentos, afazeres na minha frente do que eu? Até quando vai negligenciar a minha presença? Até quando vai ficar com a parte de se envolver nesse mundo, de estar acelerado e não vai ouvir a minha voz? Deus falou isso comigo. Tem algo aqui na Bíblia, tem uma palavra aqui na Bíblia que me chamou muita atenção, que fala que lá em Mateus 24 diz que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E eu quero trazer uma observação nesse versículo. Diz que o amor de muitos se esfriará. Não disse de todos se esfriará. Disse de muitos, não de todos. E o que acontece? Por a gente estar vivenciando esse momento, por a gente estar vivenciando esse momento de que a gente tem visto as igrejas estar frias, a gente acaba se colocando nesse muito. E a gente esquece que no versículo 13 diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Igreja, nós temos que fazer a diferença. O povo de Deus tem vindo para a casa do Senhor, mas tem ficado prostrado dentro da casa de Deus. E o Senhor falou comigo isso. Fala isso aí com a minha igreja. Já não levantamos mais para adorar como deve ser adorado. Chegamos na casa de Deus, queremos ficar com a parte que Jesus fala, eu vou dar vitória, eu vou fazer, eu vou acontecer. A gente quer ficar com essa parte, mas com a parte que é de adoração, de entrega, está em aberto. É porque quando eu preciso de tempo, eu preciso abrir um espaço. Não é quando eu quero, é quando eu posso. E Deus não quer isso. Se Ele não estiver no centro, Ele não vai estar em lugar nenhum, igreja. Se o Senhor não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele não vai estar em lugar nenhum. Porque Deus não divide a glória dEle com ninguém. Essa história, eu estou buscando Deus em casa. Não, Deus está comigo. É engano. Naquele grande dia você verá. Porque se Ele não for em primeiro lugar, Ele não vai estar em lugar nenhum. Porque quando colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, o desejo do nosso coração é vir para este lugar e adorar. E eu estou falando isso porque hoje é um culto de louvor e adoração. E muitas vezes a igreja tem se colocado, tem se prostrado. E mal se coloca de pé em adoração. Às vezes a igreja quer esperar do ministério de louvor uma ação que tem que ser cada um de nós. Uma vez eu ouvi um pregador falando aqui, uma coisa é Deus estar no culto, uma coisa é Deus ir no teu culto. É aqui dentro. Uma coisa é Deus falar, é Deus se fazer presente aqui. Outra coisa é Deus receber a tua adoração. E o que eu quero falar nossa noite é sobre isso, é adoração. Qual tem sido o teu posicionamento na adoração? Como você tem se colocado para adorar a Deus? E a primeira lição que eu quero deixar para a igreja é: desacelere. Se acalme. Fique com a melhor parte. Foi o início do mês, foi mês passado. Eu estava cuidando de três Instagrams de uma pessoa. E eu iniciei cuidando de um. E essa pessoa foi cada vez mais tentando me colocar mais Instagram.
devido a ela ter aberto mais estabelecimentos. E ela foi me colocando, a gente conversou a respeito de valores e tal, a gente acertou. Mas cada dia que passava, ela me colocava mais coisas para eu fazer. E toda de manhã eu tinha que postar no Instagram, cuidar do Instagram. Só que ela começou a me sobrecarregar, ela começou a me encher de coisas. E eu passei não só a cuidar do Instagram, como eu passei a cuidar de documentações que ela precisava para esses estabelecimentos. E eu ter que fazer essas procurações, tudo isso que ela estava pedindo. E ela começou a me sobrecarregar. E se tem uma coisa que eu acho que na vida de vocês também é, mas na minha foi clara, é no momento de eu receber o meu pagamento, ela se fazer de Kátia cega. Não, amanhã eu te pago. Se tem algo que desmotiva o trabalhador, é não receber na data certa. E ela começou a fazer isso. Só que um dos Instagrams dela, eu falei pra ela, olha, eu não tenho experiência com esse Instagram, mas tudo é um estudar. Eu vou procurar saber, eu vou analisar, eu vou estudar, eu vou procurar saber mais disso, me informar. Aí ela, tudo bem, beleza, eu comecei a fazer. Só que esse Instagram requeria de mim que eu colocasse músicas mundanas todas as manhãs. Todas as manhãs dentro do meu quarto eu tinha que estar colocando forró, músicas mundanas. E aquilo ali começou a me incomodar de uma tal maneira. E eu falava com meu esposo, eu não estou sentindo paz nisso. Porque a minha primeira coisa quando eu acordo tem que ser para Deus. E ela me enfiando coisas cada vez mais, ela colocando em mim cada vez mais coisas, e eu ficando sobrecarregada. Tinha semana que eu passava todos os dias, ela me pedia eu tinha uma sequência de arte que eu falava para ela, essa tal semana eu vou fazer essa quantidade de arte. De uma mesma arte, ela queria mais 3 artes diferentes, não, para ser coisas diferentes. E ela ia lá, me pedindo, e quando eu ia ver, eu estava com um peso que não era para mim carregar. E eu comecei a colocar ali aquelas coisas, eu fazia a minha oração de agradecimento assim que eu acordava, mas em seguida eu ia para os Instagrams, porque eu tinha um compromisso. E aquilo ali começou a falar comigo, não, isso aqui está errado. Isso aqui não está bom. Era algo, não estou dizendo a igreja, estou dizendo de mim, era algo que estava me incomodando. Era algo que estava ali, sabe, falando comigo. Porque eu não quero dividir a minha adoração, eu só adoro a Deus. Mas de tanto você ouvir música mundana, daqui a pouco eu passava o dia com a música na cabeça. E isso é horrível. Até que eu vim para um culto que o pastor Adonias ministrou. E ele falou, fique com a sua paz. E eu peguei posse daquilo ali, eu falei, não, a partir de hoje, eu não quero mais. E comecei a orar ao Senhor, porque toda vez que eu tentava sair dela, ela arrumava um jeito de me envolver nela, com palavras, não, Thaís, por favor, não, fica comigo. E eu sem poder sair. E eu falei, agora eu vou ter que me manter firme para poder sair disso. E eu me mantive e eu saí. E, gente, desde que eu abri mão desses Instagram, eu perdi dinheiro, mas em compensação eu ganhei paz de espírito. Eu perdi dinheiro, mas em compensação, na minha casa é louvor. Na minha casa eu ouço louvor. Não que seja errado, mas para mim era. Para mim é errado. Eu não gosto de ouvir forró. Desde adolescente, mesmo eu não sendo da igreja, eu não gostava de ouvir pagode. Porque pagode entristece, nada do que me podia me trazer tristeza eu não queria. Então eu não ouvia. Mas era algo eu. E isso veio de confronto a mim. E quando eu decidi abrir mão, que eu decidi ficar com a melhor parte, e eu tenho visto a diferença dentro da minha casa. Porque quando eu abri mão desses Instagram, eu abri uma porta para querer estudar a palavra do Senhor. Eu abri uma porta para orar intensamente. Eu abri uma porta, sabe? De eu ali me envolvendo ali com a minha casa. Então eu escolhi a melhor parte. E na vida de Maria, que eu quero entrar agora, o primeiro
A primeira lição para a gente, a primeira lição é desacelere. É essa, desacelere. Não adianta a gente ficar inquieto. Não adianta a gente ficar de um lado para o outro se Jesus não é a prioridade. A gente vai só rodar em círculos. Coloque Deus em primeiro lugar. E em segundo, é a respeito de Maria. Maria nos ensina que estar na presença de Jesus é a maior prioridade da nossa vida. Maria aproveitou uma oportunidade exclusiva e decidiu mergulhar nela. A gente vê que logo após tem um episódio de Maria lavando os pés de Jesus. Era uma mulher adoradora. Não que Marta não fosse adoradora, porque cada um adora do seu jeito. Jó adorou nos momentos de dificuldade, ele adorou. Aqueles 3 jovens na fornalha, eles adoraram de um jeito. Cada um adora de uma forma. Mas aqui, o que eu estou falando aqui é que Maria decidiu ficar com a melhor parte. Ela mergulhou. E ela não fez a escolha errada. Ela ficou com a parte certa. E o que eu quero deixar para a gente. Qual tem sido o teu nível de adoração? Talvez que no dia de hoje, dia de domingo é um dia que eu acordo, que eu vou preparar o almoço, depois do almoço eu vou descansar, eu vou assistir um filme, eu vou fazer qualquer outra coisa, e à noite eu venho para a casa do Senhor. Não, porque domingo é do Senhor, quinta-feira é do Senhor. E o que você tem feito diante disso? Qual tem sido o teu posicionamento na adoração? O que tem te motivado a adorar? Será que somente você adora? Será que somente você entra por essas portas para ouvir uma palavra? Ou você entra por essas portas no dia de hoje? Não, eu vou lá para adorar. Quinta-feira estamos iniciando uma nova campanha. É uma campanha por essa causa. Eu me coloco de joelho. E a gente vai se colocar de joelho. A gente vai pedir pelas nossas vidas. Mas domingo é um culto de louvor e adoração. Aquilo que eu pedi ao Senhor na quinta, eu vou entregar em gratidão no domingo, igreja. E muitas vezes chegamos nesse lugar e ficamos prostrados. E até quando? Desperta, igreja. Vai chegar, eu ouvi uma imagem que eu botei nos meus status. Chegará um tempo que muitos desejarão ler a Bíblia quando ela for proibida. Vai chegar um momento que vamos querer estar aqui todo mundo reunido. Não, eu vou lá para a casa do Senhor, eu vou adorar. E não vai ter mais. Quem lembra aqui da pandemia? A única certeza que eu tinha na pandemia era o medo de eu não pegar Covid e morrer. Acabei pegando. E estou aqui. Gente, foi uma coisa horrível. E quando, a gente passou por aquilo, a gente desejou abrir as portas da igreja para adorar. A gente desejou entrar para esse lugar e adorar. Não, eu quero voltar para a igreja. Não, eu quero voltar a abraçar. E desde então, quando a gente já se livrou das máscaras, as cadeiras se juntou, você tem abraçado alguém? Qual é o impedimento agora? Eu falo por mim mesma. A gente pode estar aqui adorando. E às vezes a gente não vem para a igreja por colocar coisas, pessoas à frente disso. E tira de Deus a parte que é dele. E erramos nisso. E essa, como é que se fala? Essa imagem mexeu muito comigo. E é verdade, vai chegar um tempo que não haverá mais tempo. Vai chegar um determinado momento em que essa igreja não estará mais aberta. Vai chegar um momento em que a Bíblia não vai estar em aberto para todos. Vai chegar um momento em que não vamos poder abraçar, pelo contrário, vamos ter que fugir, porque seremos perseguidos. E qual é o posicionamento da igreja hoje? Tem oportunidade. Qual é o posicionamento da igreja hoje? Pode estar aqui glorificando, adorando. E muitas vezes coloca coisas para fazer à frente disso tudo.
E o que Deus falou comigo, fala para a minha igreja: para de negligenciar a minha parte. Para de abrir mão da minha parte. Quer? Eu tenho para dar. Mas e você, tem para me dar? Será que você não está entrando por essas portas pela motivação errada? Será que você não está entrando só por essas portas só para pedir? Ou você tem entrado por essas portas primeiro para adorar? Não, eu vou dar. Eu vou me posicionar como adoradora. E é isso que Deus requer de nós nessa noite. É atenção com a nossa devida adoração. É atenção com a nossa vida com Deus. Quem aqui já iniciou? Eu já fiz isso, eu confesso. Que eu falei, eu vou tirar o meu momento com Deus dentro da minha casa. Mas primeiro eu vou arrumar a casa toda, porque aí eu fico livre. Eu vou poder me assentar, eu vou poder ler a palavra. Eu vou poder fazer tudo tranquilamente. Acabou que eu fiz tudo. Fiquei cansada. E quando chegou na hora da palavra, na hora de eu ler, deu um sono tremendo. E principalmente para os que trabalham fora. Às vezes a gente quer dar para Deus, né? O momento em que a gente chega em casa, a gente quer dar para Deus o último momento. E quando chega no último momento, a gente está igual Marta. Já cansado, inquieto, sobrecarregado. E a gente não dá devida atenção. A gente ouve Deus falar e pelo cansaço a gente até duvida. Será que é Deus mesmo? E o que Deus quer nessa noite é prioridade. Exclusividade. É verdadeiros adoradores, adorando em espírito e em verdade. É ligando o céu com a terra. É ligando primeiramente aqui para subir, para descer. Às vezes a gente quer que desça, mas ficamos prostrados nessa cadeira, igreja. Deus não trabalha numa igreja limitada. Quer voar feito águia? Se coloque na posição. Quer ver coisas extraordinárias acontecer? Faça a sua parte primeiro. Quer viver coisas diferentes na presença do Senhor? Faça a tua parte. O céu age quando a igreja reage. E às vezes a gente vem para cá, a gente quer dar uma adoração rasa, porque o ser humano é limitado. O ser humano, sabe, só o Senhor na causa. O povo é limitado, é cheio de questionamentos, é cheio de porquês. Mas o que acontece? Ainda assim, Deus não se limita às nossas vidas, porque Ele é maior que isso. Ele faz pela graça, pela misericórdia, mas Ele também nos movimenta. E às vezes a gente passa por certas situações dentro da nossa casa. Às vezes a gente pensa que a gente passa por situações que é o inimigo. Não, é movimento de Deus. Às vezes Deus permite para movimentar, para fazer com que as coisas saiam do lugar. E é isso que eu quero deixar para a igreja. Desacelere. Entrega a tua melhor adoração. Faça a sua parte. Adore. Adore como se hoje fosse o último dia, igreja. Adore como se Jesus já estivesse às portas e ele chegasse de surpresa e te visse adorando. Se posicione como adorador. Porque às vezes não queremos adorar aqui em terra. E o que a gente vai fazer no céu, se no céu é só adoração? Então fiquem com essa palavra nessa noite. Desacelere. Busque verdadeiramente adorar o Senhor. Não somente de lábios, mas de coração. Adorar, que eu digo, a gente tem todos os meios de adorar o Senhor. Em várias situações, em vários momentos a gente adora o Senhor. Mas o que eu estou falando nessa noite é aqui com a igreja. O posicionamento da igreja
que está se comportando como muitos se esfriará, está se comportando já assim. E esquecendo que a igreja não é todos, que no final só vai ganhar a salvação aquele que permanecer de pé. Então pare de negligenciar aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu uma oportunidade de estar aqui nessa noite, se levante, adore. Está triste, Ele é a tua alegria. Está sem força, Ele é a tua força. Está abatido, Ele tem renovo. Está achando que vai morrer, Ele tem vida. Clame por essa vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, igreja. Tem hora que eu estou aqui em cima do louvor e eu fico, meu Deus, desperta o teu povo. Porque aqui a gente tem todo um preparo, a gente vem sexta-feira para a igreja. A gente vem, eu oro, Senhor, me dá um louvor, me direciona. A gente vem, a gente se prepara, a gente se consagra todo mês ao Senhor. E chega nos dias de culto, a gente se pergunta, Senhor, o que está acontecendo? O ensaio de sexta-feira parece que não é a mesma coisa no domingo. Mas não é. É porque muitos estão tomando posse. Que estamos vivendo um tempo que a frieza vai tomar conta do nosso coração. E ao invés de se posicionar como aqueles que vai perseverar até o fim, que vai adorar até o fim. Eu queria pedir para a igreja se colocar de pé. Vou pedir para o Mateus colocar um louvor. Mateus, coloca a letra para mim, por favor. E que você medite na letra desse louvor, amém? Aleluia. Pode aumentar, Mateus.